Bom, pessoal, coube a mim, então, hoje fazer a palestra e nós vamos falar sobre o capítulo 21, que fala sobre haverá falsos cristos e falsos profetas, né? É um tema bem interessante, é um capítulo de suma importância, porque são coisas também do nosso cotidiano. A gente percebe isso muito no nosso cotidiano, e na medida em que a gente for conversando, vocês vão entender por que é que eu digo isso. Entre os assuntos que são tratados nesse capítulo, um deles é: conhece-se a árvore pelos seus frutos. E aqui a gente pode entender o seguinte: a árvore que produz maus frutos não é uma árvore boa. E a árvore que produz bons frutos não é uma árvore má. Eu acho que dá para a gente entender isso. Nós vivemos ainda num mundo de provas e expiações, num mundo dual, onde existe o bem e o mal, o dia e a noite, o frio e o calor, o sol e a lua, né? A escuridão e a claridade, né? O bom e o mal. Então, é natural que nós tenhamos também esse entendimento sobre os frutos das árvores e, consequentemente, sobre as árvores. E Jesus recomendou o seguinte: guardem-se dos falsos profetas, que por fora se disfarçam de ovelhas e por dentro são lobos. Quem já não usou a expressão, aquele lá parece lobo em pele de cordeiro, né? E a gente vai entender por que dessa expressão. Jesus também disse: tomem cuidado para não serem enganados por vários, pois vários virão em meu nome e dirão: sou o Cristo, e enganarão muita gente. Como é que isso acontece? Como é que isso vai acontecer? E como é que a gente vai conseguir discernir entre um e outro? Nós temos que, antes de qualquer coisa, ter o bom senso. O bom senso de olhar, de escutar, de analisar, de perceber o que é que está vindo até nós. Quero dizer para vocês que nenhum espírito de luz vem para fazer alguma chacota ou para maldizer alguém. Se alguém vier no intuito de uma fofoca ou alguma coisa do gênero, fiquem de antenas ligadas, porque esse espírito não é de luz. E Jesus também disse: eles podem, inclusive, enganar os escolhidos, aqueles que trabalham na seara do Cristo, tá? Porque a gente tem que estar muito atento às coisas que acontecem ao nosso redor. Nós precisamos cuidar e observar muito as ações das pessoas em si, e não só o que elas verbalizam. Olha, vou dar um exemplo para vocês. Nós viemos aqui, fizemos a palestra, fizemos a nossa tarefa dos passes, damos o passe, que nós não somos nada mais do que instrumento da espiritualidade para que essas energias cheguem até vocês. Nada além disso. Ninguém tem o poder único e exclusivo de fazer algo sozinho. Não. Nós estamos sendo como se nós fôssemos seringas para que vocês recebam a medicação que vocês precisam. Então, a gente também pode ser enganado. E a gente tem que estar constantemente vigiando os nossos pensamentos. Daí vocês veem aqui, e as pessoas vêm normalmente trabalhar de branco, com uma roupa mais clara, dependendo do trabalho que elas fazem,
do passe que elas vão fazer, passar para vocês. Mas lá fora, vocês se deparam com alguém que, de repente, no trânsito, briga com alguém. O trânsito é sempre o melhor exemplo. Alguém cortou a frente, vocês vão lá e dizem, mas eu conheço aquele cara lá do centro espírita, está lá esbravejando com o cara e xingando o cara. Gente, é isso que a gente tem que cuidar. De nada adianta a gente estar aqui falando nas boas ações, dizendo, exemplificando e expondo para vocês as boas ações, se a gente não colocar isso em prática na nossa vida diária. Então, esse é um alerta que Jesus fez. O outro alerta que ele fez foi de cuidar muito, sempre, com orgulho e com a vaidade. Nós temos que ter isso sempre em alerta. Nós já tivemos casos de trabalhadores da casa que as pessoas tomavam um passe com eles e se sentiam muito bem. Na semana seguinte, eles vinham e diziam, eu quero tomar um passe de novo com a mesma pessoa. Eu quero tomar um passe de novo com aquela pessoa na semana seguinte. E assim por diante, ela ia tomando passe sempre com a mesma pessoa. E não só ela, várias pessoas. O que acaba acontecendo? Se o trabalhador não tem o equilíbrio que ele precisa ter, ele vai ver que ele está trabalhando muito mais, vou tomar o exemplo do passe magnético, né? Do que outros trabalhadores na mesma sala. Por que eu estou recebendo tantos atendimentos e o outro está com poucos atendimentos? Tem gente lá fora esperando para ser atendido comigo. E aí, o que pode acontecer? O ego infla. E quando o ego infla, o orgulho vem e a vaidade vem, e de repente eles resolvem sair da casa. Saem da casa e vão trabalhar em outro local. Ou sozinhos, ou com mais alguém. E dali eles saem dessa proteção que a gente tem aqui, porque nenhum dos trabalhadores da casa tem autorização para trabalhar fora da casa. Nós precisamos trabalhar aqui dentro, onde a gente faz sempre os campos de proteção, onde a gente tem a proteção dos nossos mentores, dos mentores da casa, do mentor da nossa casa, que sempre se faz presente e acaba nos protegendo em todos os trabalhos. Então, eu lá fora, ou se eu saio, eu estou fora desse guarda-chuva. Eu gosto de dizer isso porque a dona Sueli sempre dizia isso. Enquanto a gente estiver dentro da casa, nós estamos seguros porque nós estamos embaixo de um guarda-chuva. Quando a gente sai debaixo do guarda-chuva, nós estamos sujeitos a sermos molhados. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande. E muitos trabalhadores saíram, muitos trabalhadores caíram e tiveram que buscar novamente o auxílio, aqui ou em outras casas, seja lá onde for. Se alguém um dia bater na casa de vocês e disser, ou se vocês souberem de alguém, e alguém disser assim, eu sou médium, eu posso lhe ajudar, eu posso fazer uma limpeza na sua casa, eu sou trabalhadora da Ramatiz, ou eu fui trabalhadora da Ramatiz. Não acreditem, gente. Nenhum dos nossos trabalhadores faz isso, tem autorização para fazer isso. E mais, ninguém pode cobrar por esse trabalho. Tanto no Evangelho como no Novo Testamento, porque, afinal de contas, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Novo Testamento, de acordo com a doutrina espírita, lá está escrito,
Dai de graça o que de graça recebeis. Hoje eu estava atendendo às ligações da conversa fraterna, do acolhimento fraterno, e uma menina me perguntou quanto a gente tem que pagar pelo acolhimento fraterno. Nós não cobramos nada, gente. Aqui na casa, nós não cobramos nada. Então, se alguém um dia falar para vocês alguma coisa em nome da Ramatiz, não acreditem, tá? Não acreditem porque não é verdade. E a gente conhece os falsos profetas também pelas... é fácil dele ser pego, porque ele conta muitas verdades. Ele vai falar, sim, verdades incríveis para a gente. Mas lá entre uma verdade e outra verdade, vai aparecer uma mentira. E é nessa hora que a gente cai. É nessa hora que a gente cai com esses falsos profetas. Porque ele conta tanta verdade que a gente passa a acreditar que, na verdade, ele é alguém que veio, porque, afinal, o profeta é alguém que veio para nos trazer ensinamentos do plano espiritual. Então, a gente vai ouvir ele e ele vai nos dizer tantas verdades que a gente não tem como não acreditar. Mas, entre elas, alguma coisa, se nós estivermos bem atentos, nós vamos perceber que não é verdade. E a gente tem que estar muito antenado com isso. Tá? Os falsos profetas, eles eram médiuns, assim como os profetas são. Né? E eles têm o dom de profetizar, de falar sobre o futuro. Então, a gente tem muitos lugares, né, onde as pessoas vão em busca do conhecimento do futuro, para saber como vai ser a minha vida amanhã, se eu vou resolver esse problema financeiro, se eu vou resolver essa briga na família, se eu vou conseguir me entender com a minha sogra, né? A sogra sempre tem que estar metida numa encrenca, então vamos colocar. E a gente quer resolver essas questões, e a gente busca as pessoas que nos orientam. Quando as pessoas estão desesperadas, elas buscam caminhos que vocês não têm imaginação, que vocês não conseguem imaginar, na ânsia de tentar resolver esses problemas. E quando elas não têm mais por onde buscar, quando elas não têm mais por onde encontrar respostas para as perguntas, muitas vezes elas vêm até nós. E o que nós temos que fazer? Acolher. Mas não pensem vocês que nós também não somos enganados. Vou contar bem rapidinho uma historinha para vocês que aconteceu comigo mesmo. E a gente pode falar dos exemplos que acontecem com a gente. Eu trabalho, acho que mais de 30 anos na casa, né? Eu vivencio isso aqui mais de 30 anos. E durante umas férias, eu me deitava de noite e eu sentia um aroma muito gostoso, um perfume muito gostoso. E eu pensava, bah, que legal, né? Devem ter espíritos de luz aqui comigo. Porque normalmente, quando a gente sente um aroma gostoso, saboroso, há alguma coisa de bom. E, normalmente, quando a gente sente um cheiro, um odor, alguma coisa do gênero, seria alguma coisa ruim. E daí eu pensava, agradecia a Deus por estar na companhia desses seres. E daí um dia, eu botei o meu braço sobre a cabeça e virei.
Vocês não riam, por favor. Mas era o perfume que eu estava usando. Que eu imaginava que eram seres iluminados que estavam ali comigo. Isso é para dizer para vocês que nós também somos enganados. Alguma coisa me levou a pensar que eu, naquele momento, tinha algum ser de luz ali me protegendo. E talvez eu tivesse também, ou não, né? Mas o aroma que eu sentia era o aroma do meu perfume. E não de nada sobrenatural. Então, por isso que a gente diz, eu fiz não sei quantas folhas aqui, mas eu vou simplificar, porque a minha hora também já terminou. Por isso que a gente diz sempre, cuidem com aquilo que vocês acreditam. Cuidem com aquilo que é dito para vocês. Nós temos um irmão na casa que diz sempre o seguinte, quem já foi atendido por ele sabe, não acreditem nas coisas que a gente diz. Experimentem. Experimentem. Se eu disser para vocês alguma coisa, vocês não podem ficar cegos e acreditar naquilo que eu disse para vocês. Vocês têm que experienciar, experimentar, para vocês acreditar depois naquilo que eu disse. Porque a doutrina, ela fala numa fé raciocinada. Ela não fala numa fé cega, mas é uma fé que eu vou dar um outro exemplo para vocês. Às vezes as pessoas dizem assim, eu acredito, mas eu não sei, porque até hoje ninguém veio para dizer como é que é lá do outro lado. E daí eu digo para vocês o seguinte, vocês conseguem enxergar o vento? Vocês, não precisam me responder, vocês conseguem enxergar o vento? Mas a gente consegue sentir o vento tocando na gente. Assim tem que ser a nossa fé. Tão forte e tão poderosa que a gente acredita naquilo que a gente vem aqui buscar, naquilo que a gente quer para a nossa vida. Então, no dia de hoje, vocês têm um propósito para virem aqui. Cada um de vocês, assim como cada um de nós trabalhadores também tem um propósito de estar aqui. Então, quando vocês chegam a casa, vocês já são atendidos. E agora, quando a gente encerrar a palestra e a gente for lá para dentro, depois que a Carol fizer o encerramento, fiquem mentalizando aquilo que vocês vieram buscar, com toda a força do pensamento de vocês e com toda a devoção e de todo o coração. Porque é só assim que a gente vai conseguir. Não, daí podem vir os falsos profetas, porque a gente vai estar blindado sobre eles. Mas olha, é como a gente dizer o seguinte, durmam, mas durmam com um olho aberto e o outro fechado, para a gente conseguir entender nas entrelinhas de quem fala com nós, se aquilo é verdadeiramente alguém que nos quer o bem, é um profeta, é alguém que traz a palavra de Cristo, do Senhor, ou é alguém que está querendo nos enganar. Que todos nós estejamos na paz do Mestre Jesus e que assim seja.